normal? Como é que vai ser? Não? Relaxa. Gravando, tá? Vou colocar aqui já, vocês... vai sair aqui nos fones. Sejam muito bem-vindos ao Missão Musicast, o podcast que pega a galera com a boca na botija. O que você tá fazendo aí, Eu Fonza? tava pegando no meu celular. Não, começa o negócio... Não. Não é o que você está pensando. Não está mexendo no meu bolso. Sei, bolso furado. Gabriel Camargo. Eu sou o Gabriel Camargo e hoje estou contando aqui com a participação mais do que ilustríssima desse rosto que vocês já conhecem aí, meu Já parceiro. bem batido aqui no Missão Musical. Já bem batido pela vida. Também. Meu parceiro, meu amigo pessoal, Fábio É Fonzari. isso aí, estamos aí, Gabriel Camargo. Mais uma vez um prazer estar aqui batendo esse papo com você. A gente quase não faz isso, né? Pelo amor de Deus. Pela vida fora. Qual que foi a última vez? Foi a vez da festa junina, né? É, na festa junina. Acho que foi Nossa, a última que vez. caldo. Foi festa julina, na verdade, né? Que caldo top, hein? Você viu, rapaz? A dona Ana manda bem, né? Fonza, eu fiquei 2 meses comendo paçoca. Sobrou um monte de coisa lá em casa. Pelo amor Eu de posso Deus. imaginar, mas também o tanto de coisa que o nego levou, né? Tinha muito. Povo generoso, né, cara? Ah, e eu fui Bom, fazer o assim. chocolate quente, mal perdi a mão. Uma cozinheira falando: Gabriel, não precisa fazer 7 litros de leite, são só 10 pessoas. E eu Meu assim, Deus tô do com medo céu. de faltar, vamos Vai botar faltar, mais. é Todo um verdade. caldeirão. Você sabe que eu prefiro ir em festa que as coisas sobrem do que as coisas faltem. Assim. Eu já fui em algumas festas que, velho, tivemos que ir embora no meio porque acabou tudo, ninguém levou nada. Mas lá foi Sim. legal. Mas Uma fartura bela é festa. sempre melhor, né, Fonza? Fartura é sempre melhor. Do que a precariedade. Exatamente. E hoje vamos falar sobre o que, Fonza? Aqui vamos Falaremos sobre um tema que está bem atual agora, porque foi lançado o filme do famoso rei do rock, Elvis Presley. achei que era Roberto Carlos. Não, Roberto Carlos. Ah, não sei. Se bem que Roberto Carlos é um ícone lá fora do Brasil também, você sabia dessa? Sim, jogou no Real Madrid. Não tô falando do Roberto Carlos jogador, não. Ah. Eu tô falando do perninha de pau, não do perninha grossa. O Roberto Carlos era mó torou de perna, né, velho? O jogador, sim. O Roberto Carlos, ele tem aquela perna que ele perdeu naquele acidente, né? É verdade isso? Eu ouvi algum... Eu não o conheço lá, tá pessoalmente, mas eu ouvi dizer que sim, cara. Que ele tem uma perninha de pau, inclusive. Não é nem dessas mais modernas, não. Tá vendo? Eu Vou vi- perguntar pra ele é inscrito no canal. Roberto Carlos. Ô, Vitor, meu querido, em qual câmera que nós estamos aqui, a central? Essa aqui, né? Agora, gente, tem até o Vitor tá ali operando. A coisa tá A coisa tá ficando, né, Tá- profissional, né? progredindo, hein, Fonza? Assim que é bom, cara. Assim que eu gosto. Achou o quê? Que tinha uma plaquinha só pra fazer enfeite? Não, as coisas estão andando. É isso aí. Plaquinha é só resultado do... É isso aí. É só a ponta do iceberg. Né? Por Nossa, trás disso aqui tem muito trabalho. meu senhor, Né? e tem. E A galera não faz ideia, Não né? faz O negócio ideia. que é só sentar na frente da câmera, do microfone Oh. e ficar aqui batendo papo. Não é não, gente. Tem muita preparação. Quantas horas será que a gente tem de trabalho já teve pra tudo que a gente fez, né, Mano, eu Fonza? não faço ideia, cara. Eu não faço ideia. Sem contar o trabalho de pessoas que passaram por aqui. Verdade. Luke, Vini, Gugs, Verdade. Roberto. São quantos vídeos no canal? Ah, só no Missão ou em todos? Só no Missão. Só no Missão, acho que tá por volta de 1.400 vídeos. Então. Põe na ponta do lápis aí. Cada vídeo, verdade. ele tem 10 minutos Mas de gravação tem de tudo, muito mais, edição e tudo, 8 horas por né? vídeo. Por aí. 1.400 bastante tempo. dias de trabalho. É bastante tempo, cara. É bastante tempo. É muito tempo. Que passou assim, né? Ainda bem. Passou. Gostar do que a gente faz, é Sim. isso aí. Quando a gente começou, eu tinha até o cabelo mais... Liso, né? mais Tinha um pouco mais de cabelo um pouco também. mais de cabelo. Eu Gal- também. Galera um pouco mais unida aqui em cima. Eu também. Faz parte. A idade vai chegando e a gente vai amadurecendo e a sabedoria vem junto com a idade. Isso é o que é o bom. Isso é o que importa. Fonza, se você diz, eu digo amém. Mas é verdade, cara. A gente vai só crescendo. Você é o pai Essa Fonza. vida é um cara. eterno aprendizado. Então hoje vamos falar sobre Elvis Elvis Presley. Elvis Presley. Para você, amiguinho, que é mais dessas gerações, mas como que chama, ô Fonza? É Z? Geração Z. Z. É. E qual que é a Geração minha? A minha é Nutella. X, né? Não sei qual que é a sua. Você é bem mais novo que eu, cara. Não sei qual. Na verdade, eu não sei essa classificação aí. Vocês É sabem? X. Vitor, faz Também ideia da tem aí. classificação, Vitor? Tá todo mundo perdido aqui dentro. É. Tá, enfim, se você é de agora mais recente, Elvis Presley foi tipo Restart. Não. Não começa, não. Ah, Fonza! Não, mano.
comparar o Elvis Presley com o Restart, mano. Ué, tô errado, então... Lógico que não. Lógico que não tem comparação. Tá, então Elvis- tipo NX. Elvis Presley foi um ícone da música internacional. Ele influenciou toda essa galera do rock de hoje, tem um pouco de influência do rock Ah, sim. que o Elvis Presley fazia lá na década de 60. Ah, então tipo Anitta, só que no rock. É, mais ou menos isso. A cara Anitta da subiu um Fonzari. pouco, cara, essa comparação toda, não sei, né, cara? Essas comparações absurdas que você faz. Absurdas. Fonza, você ouviu muito Elvis? Porque agora eu vou te mandar real, assim. Ok, trabalho com música, isso foi e é a minha vida. Mas pra mim, como eu não peguei o começo de toda a transgressão e a atitude, sabe? E os padrões do jeito que eram pra atitude rock and roll, a hora que eu ouço Elvis e não vejo uma guitarra, uma distorção, pra mim é meio... Isso é o rei do rock? Mas o Elvis, na verdade, a transgressão dele não vinha... E a atitude não vinha através das guitarras distorcidas. Sim, não, então, é isso que eu tô dizendo. Como pra mim a estética do que significa rock já é de outra geração, a hora que eu ouço é tipo, eu entendo. Mas é a mesma coisa que você comparar a tecnologia, por exemplo. Você fala, mas naquela... Como assim? O carro... Uma carroça era tecnologia. Não, tecnologia é agora, o Elon Musk, tá, mas pra aquela época, uma carroça era uma tecnologia absurda. Não, com certeza. Então acho que é mais ou menos nesse aspecto. Comparado assim. com o Homem da Caverna que inventou a roda, uma carroça é né? Sim, era o Tesla. Mas o Elvis, o que marcava muito as apresentações dele eram as performances dele, né? Como dançando e remexendo os quadris que naquela época ninguém fazia. E era absurdo, tipo, pro homem, assim? Era absurdo. Era muito absurdo. Hoje em dia não, né? Hoje a gente olha e fala, isso aí... Mas pros padrões da época, era uma coisa, assim, totalmente transgressora. Tanto é que tinha alguns canais de TV que só pegavam ele da cintura pra cima. Eles não pegavam... Sério? Caraca! Eles cortavam ele da cintura pra baixo. Cortavam ele. Exatamente isso, cara. Faziam esse corte pra poder separar a puritana família norte-americana dos rebolados de Elvis Presley. Para variar. Ele impactou tanto, assim, ao meu ver, pelo menos de um modo geral, por essa atitude dele, que rock and roll é atitude, né? Uhum. Hoje em dia, por isso que eu falo que as bandas de hoje, essas que você citou aí... Você não fale mal de banda mal, tá Não falando? tô falando mal, só tô falando que não tem muita atitude, né? É um rock and roll mais Nutella, assim, uma coisa mais... Fonza, é que a atitude é outra. A gente protesta no Twitter. A gente xinga muito no Twitter. Então, cara, é os machos atrás do computador, né? Da tecla do teclado. Meu Enfim, Deus, o que mano. virou isso? É lamentável, vamos dizer assim. Fonza, mas o que é o rock and roll pra você? Que é um cara bem roqueiro e pegou o rock clássico ali. Porque eu já não peguei. Eu sou de 90. Você é de que ano, Fonza? Eu sou de 73. 20. Quanto? 73. 73. Eu sou do mesmo ano de nascimento do The Dark Side of the Moon do Pink Floyd. Olha só. Do mesmo mês, inclusive, março de 1973. Pink Floyd é uma dupla. Não, tô brincando. Pink Floyd. Não, brincando. Tem uma música do Pink Floyd que chama-se Have a Cigar, que trata exatamente disso. Que um cara assiste o show deles e vai no camarim e fala, quem é o Pink? Quem é o Floyd? Tipo, achando que eles fossem Mas tem uma um dupla. lance do nome da banda, não tem? Do porquê que chama Pink Floyd? Não sei, não. Uma vez meu irmão tava nisso. Meu irmão era, nossa, muito fã de Pink Floyd. Não, o Pink Floyd, na verdade, tem dois ícones, né? Dois caras, assim, que eram fodas na banda. Então, Que é o Dave Gilmour, que é o guitarrista e vocalista da banda, e o Roger Waters, que é o principal letrista da banda. Dos discos Tá clássicos. puxando sardinha. Tá puxando Não tô sardinha. puxando, não. Qual que é o instrumento do Rogério Águas? É baixo. Ah, tá vendo? Ele era baixista, mas eu não gosto muito dele como baixista. Vai falar Ele- que o Pelu também era o melhor do Restart agora. Não, Pelu, nem conheço. Pelu que eu conheço é o Marcola. Enfim. Mas o Roger Waters era um grande letrista, assim. Tanto é que a maioria dos baixos do Pink Floyd, as linhas que são marcantes, quem gravou foi o Dave Gilmour e não o Roger Waters. Sério? É sério. Se você não sabia disso, amiguinho. Mas fique quem sabendo. compôs? Será que foi o A David linha Gilmour? deve ter sido o Dave Gilmour. Ou pode ser que o Roger Waters rascunhou alguma coisa e ele acabou de. Porque de tem umas chegar coisas no muito lugar. tortas. Pam, pararam, É. pam, pam, Money, pam, essa música pam, chama. pam, pam. Uns compassos muito tortos, né? Era 6/8, acho Essa que é 7, não é? não lembro mais qual que é o compasso. Eu sei que a gente tocou ela muito, muito tempo, cara. Então, e aí o meu irmão tava me dizendo que Pink Floyd é porque era um cara que chamava alguma coisa Pink e o outro que chamava Floyd não sei das quantas. Não, eu desconheço essa história. É, do porquê que é o nome Pink Floyd. É? Eu não sabia disso, não. Bom, meu irmão era
Bom, ele tem o rosto do David Gilmour tatuado na costela, então né? ele é fã. Então, acho Deve que ele é um saber. pouco fã. Eu sou fã, assim, de Pink Floyd, mas não sou muito fã, assim. Eu gosto mais das bandas, de umas bandas um pouco mais pesadas, assim. Pink Floyd tem uma vibe um pouco mais lenta, uma coisa um pouco Sim. mais viajada, é um rock Sim. progressivo, assim, bem... As músicas são longas demais, então tem que ter um feeling meio que absurdo, assim, pra poder curtir aquilo lá. Sim. Eu gosto de algumas, inclusive, toquei muitas já, mas eu ainda prefiro um Led Zeppelin, que é uma coisa um pouco mais visceral, assim, aquela voz mais rasgada, aquele rock and roll mais John Bonham na bateria, arregaçando tudo. Jimmy Page errando as notas ao vivo, tudo. Eu sou mais fã dessa galera aí, The Who, Led Zeppelin. Errando tudo certo. Errando. Não, mas é sério, o Jimmy Page ao vivo, ele dá é trave que não acaba mais. Mas em estúdio ele é genial, as coisas que ele criou junto com o Led Zeppelin, assim, não tem o que falar, cara. Uma das minhas bandas prediletas. Led Zeppelin. Led Zeppelin e Rush, que é um trio canadense. Você já ouviu falar? Já, né? Sim. Geddy Lee, Alex Lifeson e Neil Peart, que é um ícone da bateria que nos deixou, infelizmente, em 2018 ou 2019. Morreu, infelizmente. É uma das bandas que eu gostaria de ter visto ao vivo e infelizmente não vi. E não vou ver, né? Porque acabou. Quando ele morreu, acabou. Enfim, voltando ao Elvis, a gente viaja na maionese, né? Vamos falando de outras coisas e vai que vai. Voltando ao Elvis, as performances dele eram muito marcantes, assim. Inclusive o Michael Jackson diz que se inspira um pouco nessa... Tá, mas agora eu preciso fazer uma intervenção aqui, que agora você você deixou o gol livre pra eu marcar o gol. Por quê? Você me fala que o importante do Elvis não era tanto a questão musical, tinha também, mas era a questão da performance, da dança, de romper com o padrão. Isso é restart, Da meu época. cara. Quê? Isso é restart. Ninguém usava roupa colorida. Não Os meninos, blasfema, não. Quem que fazia? Não blasfema, não. Quem que fazia as franjas? Ninguém fazia as franjas, Fonza. Você quer mais franja que o Elvis tinha? O Elvis tinha uma franja gigantesca, que ele penteava pra trás, passava um gel. Inclusive, esses dias eu fiquei sabendo que o Elvis, na verdade, não era moreno, e sim loiro. Ele pintava o cabelo de preto. Será que é verdade? Eu ouvi dizer. Uma pessoa visitou uma exposição na casa dele, em Memphis, e tem uma foto dele lá quando garoto, mais novinho. Isso é normal, a galera tudo nasce loiro e... Não, aí. Você viu uma foto do meu pai? Meu pai era alemão. Não. Tô falando sério. Seu pai era árabe desde pequeno, cara. Não, hoje meu pai é preto. Mas você pega antes, cara. Alemão. Sério? Não, você olha as fotos. Meu pai era muito branco, cara. Vocês acham, gente? Comentem aí, vocês acham Não, que eu... tô falando sério, Fonza. O que eu conheço de gente que... Meu cabelo era lisinho. Cabelo era lisinho. Meu cabelo era lisinho, Fonza, quando eu nasci. Tá bom, então. Tá certo. Quando eu nasci não, né? Porque eu nasci sem cabelo. Depois. Quando eu te conheci, teu cabelo era Não, mas liso. aí eu alisava. Aí era... Entendi. Você sabe que essas coisas essas alisadas podem ter acelerado seu processo. Né? Sim, Fonza. Eu penso muito nisso. Pior sou eu que nunca alisei e aí, ó. Tá falhando, não tem jeito. Mas tá faz bom. parte. Mas então, agora falando sério. O que eu vejo, por exemplo, o lance do Restart. Eu tô brincando, nem era fã de Restart. Eu curti, por exemplo, muito NX. Curtia pra caralho e tal. Teve umas bandas que eu curti. Mas o que eu percebo hoje, falando em music business, assim, do que eu olho é que existia uma cultura daquilo ali. Entende? Era uma cultura desse rock emo que rompia com o padrão dentro do próprio rock and roll. O rock and roll lá atrás rompeu com a cultura social de uma forma genérica. Tipo, pode ser assim, vai ser assim. O lance do Jimi Hendrix queimando a guitarra. A guitarra, enfim, todas essas coisas de protesto. O que eu vejo aqui, ok, vinha nessa linha e essa galera levou para um outro lado. Mas qual que é o protesto do Restart? É pintar, alisar o cabelo e colocar uma roupa colorida? Esse é o protesto? Não. O que eu tô dizendo é que eu não sinto que era um protesto no sentido... O que eu quis dizer é que eu não percebo que o Restart e toda essa galera fez sucesso porque fazia um protesto. Fez sucesso porque fez algo totalmente diferente do que estava sendo feito. Entende? Ali dentro do rock. Era para eles terem aquela... Não, eles não tiveram. Ok, por que a gente não pode ser assim? A gente quer ser assim, por que não pode? Tem que seguir essa regra agora, então? Agora eu tenho que seguir a transgressão nesse sentido, que eu percebo que foi uma coisa muito diferente. Porque o espaço que se tinha no rock, ele era muito esse rock and roll político. Você pega CPM, Capital,
próprio Charlie Brown falava um pouco de amor, mas tinha essa coisa da transgressão mesmo. Uhum. E não tinha o rock and roll que você falasse, por exemplo, de uma forma romântica sobre amor. Não como uma bandeira. Existia uma música ou outra, claro, sempre teve. Mas a hora que você pega Restart, NX de cabo a rabo, falando de amor, de relacionamento de coisa adolescente, eles levaram para um público que o rock já não estava mais servindo. Servindo no sentido de servir mesmo, assim, sabe? Entendi. Não sei, faz sentido para você esse pensamento, não? Sabe o que eu acredito, cara? Eu acredito em movimentos que aparecem de tempos em tempos. Se você pegar a história do rock mundial e do rock nacional, você vai ver que são movimentos. São várias bandas que criam um movimento de alguma forma e começam a fortalecer, aí chegam outras bandas e aí eles conseguem romper a barreira do mainstream, vamos dizer assim. Você pode ver, desde os primórdios do rock até hoje. O rock, citando aqui o Brasil, quando veio o fenômeno das bandas do rock de Brasília, que era Legião Urbana, Paralamas do Sucesso, Capital, enfim. É uma galera que faz um movimento muito forte em algum lugar e de repente alguém olha e fala, opa, tem alguma coisa acontecendo ali. Entendeu? E chama a atenção da grande mídia e assim é que as coisas acontecem. Mesmo quando as bandas do Rio, enfim, Sim, as bandas de São Paulo. Mas foi a própria história do NX. No livro do Rick Bonadio ele fala isso. Ele fala, eu fui no show no Hangar 110, lá em Sampa, e aí de repente eu vi aquele monte de gente fritando com o show de NX0. A pergunta que eu me fiz foi, o que está acontecendo aqui? O que está acontecendo que ninguém percebeu esse fenômeno, esse movimento cultural acontecendo? E eu sinto que é exatamente isso. É o lance de tem aquele público novo, aquele público não quer falar sobre política, não sabe? Porque as gerações mudam, a gente não quis falar dos mesmos temas que os nossos pais falavam. Sempre vai mudando. E aí chegou essa galera... os tempos eram outros, né? Sim. A galera do rock brasileiro da década de 80 e 90, década de 80 foi meio pastelão, assim, né? Mas final dos anos 80 e comecinho dos anos 90... já foi uma coisa um pouco mais bem organizada, era uma galera mais politizada, né? Renato Russo, da época da ditadura, enfim, sofreram com isso na pele, enfim. Então, são esses movimentos que surgem, cara. E o Restart, NX0, essa galera nova aí também, consequentemente fez a mesma coisa, é o que você tá falando do Rick Bonadio. O cara foi lá e falou assim, peraí, o que tá acontecendo? Ninguém viu isso aqui ainda, deixa eu fazer a galera enxergar. Igual o Condzilla fez com o funk. Ele falou, peraí, o que tá acontecendo aqui? Na periferia não é rap que ouve? Não é Racionais? Não é mais rap. A galera da periferia não ouve, claro, mas a música massiva, o traço cultural musical dessa endocultura do funk, da periferia, é o funk. E aí ele olhou e falou, caraca, Anitta, tem uma coisa gigante acontecendo aqui. Perceberam o movimento antes e... Mas a Anitta não foi um negócio mais feito, assim, mais planejado? Porque assim, ó, eu vejo que nessas épocas que a gente citou, o movimento meio que acontecia e as coisas... Apesar que o filme do Elvis, voltando ao filme do Elvis... A gente já voltou. a gente começou falando... É o podcast do filme do Elvis que não fala do filme do Não, mas... Elvis. É verdade. Mas tem a ver o que eu vou falar, você vai ver, ó. Porque no filme aborda justamente isso, aborda as questões mais musicais do Elvis e a representatividade como ele... a representatividade cultural do Elvis. Sim. Que é mais ou menos o que acontece hoje. E no filme aborda essa questão sutilmente, de será que ele foi o rei, tudo isso que falaram dele mesmo? Entendeu? Será que ele foi realmente o rei do rock ou ele foi um cara branco, bonito, que chegou rebolando a bunda e que alguém pensou, falou, opa, chegou o empresário dele, que eu não vou lembrar o nome agora, que o filme trata exatamente disso, né? Não sei se você sabe. Sabe, né? Óbvio. Que é a relação dele com o empresário dele e o filme é narrado pelo empresário. Então tem horas que você não sabe muito bem se o que ele está falando é verdade, se não é, se realmente aconteceu, se está enviesado, exatamente. Então são sutilezas que tem no filme que chamam a atenção pra caramba. E a questão é justamente essa. Será que o Elvis foi um produto que saiu da cabeça de um empresário? Que é o mesmo lance que a gente falou agora, da Anitta, desses outros cantores aí que tem essa... meio que são produto da mídia, que nego diz, né? Uma coisa mais pensada, assim. Sim, mas eu acho que é sempre, Fonza, um misto dessas coisas. Porque eu não sei se tem como ser uma coisa só. Porque se for somente fabricado, em algum momento vai deixar de fazer sentido, sacou? Seja pro artista. Porque não tem como você fabricar uma cena. O que você consegue é posicionar um produto de forma bem posicionada, estrategicamente falando, mas dentro da cena que já acontece. E a cena, ela acontece por um movimento mercadológico. E o mercado, ninguém tem domínio sobre ele.
O trampo de um empreendedor é entender o mercado e servir ao mercado. Mas você não bate de frente com o mercado. Mas você sabe que eu tenho uma visão sobre o lance da Anitta, que você citou ela como exemplo. O lance da Anitta, eu acho que a vontade dela de acontecer é muito maior do que qualquer coisa que a gente consegue ver. Entendeu? Sim. O que não aconteceu. A Anitta, tipo, ela estourou o show das Poderosas e até então, na época, eu achei que dali a pouco ela deu uma sumida. Eu achei, vai ser mais uma artista de uma música só. Como foi o tal do Naldo, que era mais ou menos da mesma época, e outros lá da Furacão 2000 que aconteceram e depois você nunca mais ouviu falar. A Anitta não, cara. Ela falou, opa, eu estourei uma música, ela pegou o dinheiro dela e reinvestiu de novo na carreira dela e foi fazendo isso. Entendeu? A vontade dela de fazer acontecer era maior do que tudo. E isso é fundamental para levar um artista pro mainstream. Para fazer ele arrebentar a boca do balão, entendeu? Que é o que eu acho que que aconteceu com todos esses ícones aí. Que a gente fala hoje da música mundial. Sim, mas eu acho que é uma junção de tudo, né, Fonza? Porque você pega, por exemplo, como que a Anitta fez para ir para fora? Ela tem a vontade, só que, cara, eu não sei se a Anitta é a pessoa que mais teve vontade do sucesso. Talvez tenha tido uma série de outras Anitas com muita vontade também, que simplesmente parou pelo caminho, saca? E o que eu penso é, tipo assim, talvez se essas pessoas tivessem persistido um pouquinho mais, alguma coisa poderia ter acontecido. Sabe o diferencial da Anitta? Inteligência estratégica. É isso. Tudo que ela faz pensado e estrategicamente. Entendeu? Os outros artistas não. Até um tempo atrás, a gente acreditava naquele sonho das gravadoras que alguém ia chegar e te descobrir, te fazer artista. Entendeu? A Anitta, eu vejo que, assim, pelo pouco que eu conheço, não a conheço pessoalmente, e assim, o pouco que eu estudei sobre ela, que eu vi sobre ela, eu acho que virou essa chave na cabeça dela, que as coisas dependiam dela. Tanto é que quando ela quis fazer a carreira internacional, o que ela fez? Ela montou aquela estratégia lá, que era, como é que chamava? Checkmate, que era para poder galgar degraus para chegar nos produtores lá de fora, para esses caras apresentarem ela para um empresário e ela, entendeu? Ela falou assim, peraí, deixa eu ver como é que eu faço para chegar aqui onde eu quero. E traçou um plano e foi, cara. Que é o que falta na maioria dos artistas de hoje, que acham que a fama só basta. Entendeu? A Anitta se preocupa com tudo, se preocupa com as músicas dela, embora eu não ache que as músicas dela sejam boas, mas tem gente que gosta bastante. Enquanto consumo individual, você diz. Pro meu gosto pessoal. Sim. Mas eu digo assim, pra massa, cara, é indiscutível. Sim. A qualidade dos produtores que ela busca, a qualidade de áudio das músicas dela é muito boa, é muito bem gravado. Sim. A estratégia de lançamento é muito bem feita. Então a Anitta é um artista ímpar e ela tá chegando longe e vai mais longe ainda, eu acho. Sim. E o que eu penso é que é toda uma junção, porque existe a questão dela, existe a ambição de vencer, de ter sucesso forte pra caramba. Existe uma inteligência muito grande dela e também das pessoas que trabalham com ela. Certeza. Camila Fialho né? falou bastante sobre isso no episódio que a gente teve. Sim. Eu entrevistei semana passada a Tília Fialho, que é cantora também, filha da Camila Fialho. E hoje faz parte dessa nova cena do pop funk. E foi muito legal ver a Tília falar de como foi o processo da Anitta. Porque ela falou, eu me inspirava muito na Anitta e eu via a Anitta acontecer. Tipo, eu via a Anitta acontecer dentro de casa. Entendi. Porque a mãe dela era empresária da Anitta. Ela falou assim, e eu vi o quanto de coisas que às vezes davam errado e as pessoas não faziam ideia. E a gente contornava e, beleza, é assim. Ou foi pra ser assim. É uma junção de coisas e o que eu penso é que talvez uma das maiores inteligências... É que é difícil você comparar assim, mas uma coisa que eu sinto que foi muito forte na Anitta foi a inteligência mercadológica. Entende? No sentido de, caralho, cresci, dominei o Brasil, quero ir pra fora. Não adianta eu querer empurrar pras pessoas o produto que eu tenho aqui. As pessoas compram a partir das demandas que elas têm. Estratégia. Exato. Pra mim, a visão mercadológica dela foi genial, assim. Porque o que é lá fora? Lá fora é reggaeton e pop. Ok, então vamos mudar para reggaeton. É aquela história, não adianta você querer vender o que você quer vender. Se você quer vender e vender para milhares, milhões de pessoas, você tem que ver o que essas pessoas estão querendo comprar. E dar para elas exatamente o que elas estão querendo. Foi o que a Anitta fez. Exatamente. Foi super inteligente da parte dela e dos empresários e dos produtores. Sim, isso é o que eu sinto que aconteceu com o rock do emo. Existia uma faixa de uma geração ali que queria consumir um produto, só que não era aquele produto. E a galera do rock tava querendo empurrar aquilo. Não se identificava. Não se identificava. A hora que veio essa coisa de
Peraí, não, teu protesto é fazer chapinha? Sim, meu protesto é fazer chapinha. É isso que eu quero. Tem algum problema? Eu tenho que protestar igual a você. Sacou? E aí eu sinto que eles ganharam o mercado. E é claro, esse mercado é um nicho muito pequeno. A impressão que eu tenho é que o rock mais clássico, a faixa etária dele é um pouco mais avançada. Ele não pegava criança de 12 anos. Poderia pegar, Não, mas não ele pega. esticava um pouco mais. E a hora que você pega pessoas de 20 a 30 anos, são pessoas que vão mudar menos. A hora que o teu público-alvo de NX, de Strike, de Restart é alguém de 12 anos, meu amigo, você vai ter um turnover de público absurdo. É igual na United. Você vai ter fã durante 3 anos. Esse fã vai crescer e vai parar de curtir você. Entendi. E na minha visão é o que aconteceu. A galera cresceu. Quem foi daquela época, eu ouço com uma puta de uma nostalgia e falo, nossa, que da hora que era ouvir Evo, NX e blá, 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 blá. Beleza. Só que a geração de hoje, que tem a idade que era sabe? Que eles faziam aquele produto, já quer ouvir outras coisas. Gosta de Arena Grande, gosta de Na United. Então, ó que interessante. Por exemplo, tem algumas bandas do rock nacional que eu curtia na época que eu era adolescente e que eu gosto até hoje. Eu ouço hoje ainda. Continuo ouvindo. E eu não concordo muito com essa coisa de que o rock perdeu espaço, o rock morreu, o rock não sei o quê. Porque quando vem uma banda de fora, os festivais aí estão pra provar isso. Os caras vêm pra cá pro Brasil e lotam estádios. Até hoje. Sim. Com fãs de todas as idades. Entendeu? Teve o Kiss veio até aqui em Ribeirão, enfim. Kiss, outras bandas que a gente vê, o Guns N' Roses e várias outras que vieram aqui pro Brasil e arrebentaram esses shows todos lotados. Entendeu? Então, quer dizer, existe o espaço pro rock. O que não tá... O roqueiro não tá sabendo fazer exatamente isso que a gente comentou da Anitta, de entregar pro público aquilo que eles estão querendo. Sim. Entendeu? Estão querendo empurrar a goela abaixo aquilo que eles querem fazer. E Exato. aí o erro. Sim, total. Porque a hora que você faz a parada voltada pra você, você vai ter um fã, que é você. Óbvio. E pra mim, quem fez isso de uma forma genial de não ficar rotacionando o público, mas acompanhar o público e crescer com o público, pra mim tem... Assim, olhando no Brasil, eu só vejo um artista que fez isso. Que pegou o público lá pequenininho, esse público cresceu e ao invés dele pegar os novos pequenos, eles foram acompanhando e foram amadurecendo o projeto junto com o público. Sandy Júnior. Sandy Júnior, cara. Sandy Júnior. Mas assim, é na veia. Você pergunta pra uma criança de 12 anos, você gosta de Sandy Júnior? Ela fala, hã? Pergunta pra um adulto de 30 anos, você gosta de Sandy Júnior? Gosto. Tanto é que os shows deles no Brasil foram todos lotados. Né? Exato. E se tivesse tido mais 30 shows, tinha lotado todos. Exato. É que a pandemia não deixou. Você vê que eles foram crescendo junto. Às vezes eu percebo que talvez a galera do rock, os fãs, eu, que fazia parte dos fãs, cresci, os músicos eram muito novinhos também. Porra, é muito difícil você fazer uma banda dar certo. Você pega tipo Roupa Nova, sabe? Que é 40 anos de banda. Décadas, né? Exato. E várias outras bandas. Agora você imagina isso com 4 moleques de 14 anos. Estourado num país continental como o Brasil. A impressão que eu tenho é que é muito difícil manejar os egos e a vida de cada um. Com certeza. E a vida de cada um já vai mudar substancialmente. Numa banda que não faz sucesso, já é difícil administrar os egos, imagina. Exato. Imagina numa banda que tá com Sim. sucesso estourado no Brasil inteiro. E assim, pensa só, o quanto a gente mudou, nós dois, tá? Desde quando a gente começou a fazer uma missão lá. A gente mudou em várias coisas. Com certeza. Só que em 6 anos, provavelmente nós mudamos menos do que os meninos do Restart mudaram em 1 ano. Ah, sim. Que eles com estavam certeza. na adolescência. Então eu sinto que era um produto que ele naturalmente, ele ia dar uma, sabe? Ele ia dar uma dissipada, assim. Tinha um prazo de validade. A não ser que conseguissem acertar essa amálgama como o Sandy Júnior fez, de ir ajustando, mas eles foram crescendo e eles eram irmãos. Acho que é um pouco mais fácil. E são Eu dois acho que só. tem muito da mão do Chororó ali também, Sim. no caso do Sandy Júnior. O Chororó e da Noeli, né? Tem que dar o mérito pros dois. Porque eles educaram muito bem os filhos, né, cara? Eles souberam conduzir desde pequenininho até... Não é fácil. Sim. Até eles ficarem adultos, né? Eles se separaram, acho que eles já eram adultos, né? 18, 19 anos, será? Sim. Acho que a gente tinha Mais, então. 20 e tanto já. Enfim, até chegar um ponto que eles falaram, eu quero fazer... Um que falou, eu quero fazer isso, ela falou, eu quero fazer aquilo. Quero fazer o processo inverso. E o Chororó tava falando disso. Que um dos fatores que fez a Sandy parar a dupla com o Júnior e começar um processo novo dela de composição e de fazer as músicas dela é justamente fazer o processo inverso. Porque como eles já começaram fazendo, ele falou que o primeiro show deles foi num estádio para 60 mil pessoas, era Nossa. playback ainda, e os dois pequenininho.
Então eles nunca tiveram um público pequeno. Esse negócio de tocar em lugares pequenos, tipo fazer o barzinho, que a maioria da galera passa por isso, eles não passaram por isso. Eles já pegaram um estádio na primeira, 60 mil pessoas num estádio, gritando o nome deles e cantando todas as músicas. Então eles não tiveram essa experiência. E a Sandy queria muito ter essa experiência contrária. Tipo assim, viver o desespero que a gente vive. Olha que coisa masoquista, né? A galera Sei, pai, eu sinto falta de um boleto. Queria tanto ter uns boletos pra pagar e não ter dinheiro. Não, mas você sabe que e eu acho que ela foi pro estilo muito acertado. Porque ela começou a botar o pé no jazz. Lembra o primeiro álbum dela? Tinha umas influências jazzísticas. Eu acho... eu não acompanhei muito o primeiro álbum. Eu não acompanhei muito a carreira dela. Mas as poucas músicas que eu ouvi tinham mais uma influência. Nos meus ouvidos soavam pop. Que ela meio que seguia essa tendência meio pop, meio folk, meio, sei lá. Então, tinha uns acordes mais tortos, assim, sabe? Mas isso é coisa do Lucas, né? Acho que provavelmente também colaborou. Mas pra mim é um fator assim. É isso, Sandy. Você quer ter público pequeno, vai fazer um troço elaborado. Vai tocar jazz. Vai fazer MPB, erudito, jazz, MPB, coisas. porque aí você tá muito restrito. É verdade. Uma das coisas que a galera não entende é isso, né? O tamanho o estilo de música que você quer fazer tá muito ligado ao nicho que você vai atingir hoje em dia no Brasil. Sim, né? total. Você Como quer... qualquer produto, né? Você quer vender smartphone? Você vai vender pra quem compra smartphone. Só que os artistas não percebem isso. Qual que é a música que você quer vender? Que você quer vender? Eu tenho essa... Ok. Qual que é esse estilo? É funk. Show de bola. Você vai vender pro mercado do funk. Você pode atingir o topo do Brasil? Pode, mas o Brasil é o seu teto. Pra ir lá pra fora, você vai ter que mudar o teu som, como é o caso da Anitta. E a galera às vezes monta uma banda de rock ou de reggae. Não, porque eu sonho em estourar no mundo, meu amigo. Sabe? Tá sonhando grande, hein? É um troço que, sei lá, você começa... Entendi. O que tem muito aqui no Brasil, Fonza? O que a galera consome muito aqui? Só pra gente Sertanejo, pensar num né, eu exemplo. acho. Não, mas que não seja de música. Um produto. Que seja muito brasileiro. Muito brasileiro? Aqui, eu já sei. Mesma coisa que você fabricar casaco. Você fabrica casaco de pele lá na Noruega. Aí você fala, meu sonho é exportar pro mundo todo. Você não vai exportar pro Brasil, lindo. Verdade. A galera não quer casaco de pele aqui. Não adianta você querer enfiar e o casaco de pele ser a oitava maravilha do mundo. Aqui não vai vender, porque aqui não faz frio, né? Exato. Mas voltando ao filme do Elvis. Já saímos 1 milhão de vezes do filme do Elvis. Coitado do Elvis. Caraca, mas você falou um negócio que eu pensei no lance do filme. Não. Pensei na entrevista que eu fiz com a Lari. Lari é uma cantora que tá agora, assim, nessa cena do soul, do R&B. Essa galera da Red Media, Vitão. Ela não é da Red, ela é da K2L, da Camila Fialho. Só que ela é nessa nova cena, assim, do pop, sabe? Esse meio pop, MPB, meio... Ela até gravou com a Glória, gravou com a Aretusa, etc. Mas a gente tava conversando e ela falou um pouco sobre como o caminho artístico é incerto. E aí, a hora que você falou o negócio do Sandy Júnior aqui, fez muito sentido pra mim. Porque o que a Lari falou foi assim, aqui é o sucesso. Aqui é onde você tá. Você precisa chegar aqui. Você precisa saber se você tá caminhando pra cá. Só que tem artistas que vêm caminhando de costas, tem artistas que vêm de lado, tem uns que vêm rodando pirueta, tem outros que alguém empurra, tem uns que vêm nadando. Como você vai chegar, você não tem como prever. Tem artistas que vão, de repente, soltar uma música, Ana Vilela, e pá! Depois some. Depois some. E aí? Agora ele tem outro desafio. Como que ele vai fazer? Tem artistas que vêm como a Anitta. E vem fazendo tudo muito estratégico. Aí tem um outro, Sandy Júnior. No primeiro show, já tem um monte de gente. Aí você pensa no Ed Sheeran, você vê as fotos dele de 2010, ele tocando lá no Canadá, no calçadão, ninguém vendo. E fez muito sentido pra mim a hora que ela falou isso. Não, com certeza. Ela falou, você consegue medir se você tá indo, só que a forma que você vai é arte, é muito complexo. Mas eu acho, assim, eu sou da opinião de que um artista deve construir a carreira dele. Eu acho que é melhor ele vir subindo gradativamente até chegar aonde ele quer, no topo, vamos dizer, entre aspas, que cada um tem o topo que merece também, do que o cara que estoura uma música e depois some. Porque imagina a responsabilidade de você fazer, que nem a Ana Vilela. Ela teria que fazer outro trem-bala para poder se manter no caminho dela. Ou alguma coisa que soasse parecido. E é muito difícil, né, cara? Como é que você vai prever o que fez é a letra, é a música, na minha opinião, é um conjunto de coisas, né?
É a situação que está acontecendo na época, enfim, que faz um sucesso acontecer. Sim, e Não é só a música, não é só a letra, não é só... É tudo, é a situação política do Brasil, econômica do povo, o que está rolando, tem uma série de fatores aí que influenciam nisso. Sim, e no caso da Ana Vilela, pra mim, o que ela acertou a mão não foi como artista, foi como compositora. Entendi. O que explodiu foi a forma que a música dela tocou uma parada que todo mundo tava sentindo, mas ninguém tava falando sobre. Tipo, caramba, a gente tá correndo tanto, mas a vida tá passando. É diferente da, por exemplo, a Anitta. Tanto a Anitta é vista como artista que a galera fala mal dela rebolar. Rebolar não é sobre compor, não é sobre letra, não é sobre nada. É sobre ter presença de palco. E eu sinto que é outro game. Ela compôs, ela acertou uma puta de uma composição, tanto que concorreu ao Grammy Latino. E a Lari comentou justamente sobre isso. Tem vários artistas que se tornam compositores. Marília Mendonça. Fica por um certo tempo compondo, até desenvolver a veia e... Até alguém... Britney Spears, se eu não me engano, a Britney compôs pra Madonna por muito tempo. Até entrar. E é foda, porque cada um vai de um jeito. Por mais que o artista vá construindo, mas é como se fosse... A forma que eu vejo é como se fosse construir uma casa... Só que o estilo arquitetônico vai ser único. Entendi. Vai ter gente que vai botar 2 tábuas e a parada vai ficar de pé, até que um patamar ali, o outro vai por tijolinho por tijolinho. Eu sei que é uma blasfêmia isso que eu vou falar, mas tem um pouco de ligação. O Elvis também conquistou grandes públicos rebolando a bunda. Total! Ele cantava, óbvio que ele cantava, assim como eu acho que a Anitta canta também. Eu gosto do timbre de voz dela, Eu acho acho que a ela é voz da Anitta afinadinha. muito bonita, muito. E ela faz o que tem que fazer e ela rebola a bunda mesmo. Ela usa a arma que ela tem pra poder atingir o objetivo que ela tem. Tá errada? Não. Suas regras, seu corpo, suas regras. Você faz o que você quiser. Entendeu? Quem vai julgar se tá certo ou tá errado é o público que vai consumir a sua arte ou não. No caso dela, muita gente consome e ela provou que é isso aí que a galera quer. Então, não tem o que falar. E o Elvis, a mesma coisa, né? O que chamou a atenção? A performance dele, quando ele foi descoberto, né? Também, quando ele foi pra TV, né? Porque até então, na época dele, era do rádio, né? A galera ouvia as músicas no rádio e a voz dele acho que foi a primeira coisa que chamou a atenção. Acredito. Não sei porque eu não sou dessa época. Apesar de parecer, não sou. Sim. Mas acho que esse é o lance, né? Tem uma... Sabe Peaky Blinders? A série? Sei. Você assistiu já? Já assisti alguns episódios. Tem um episódio que o Thomas Shelby fala um negócio que eu achei genial. Tem uma moça lá que é prostituta e aí alguém tá falando alguma coisa, porque o irmão dele quer casar com essa moça. E ele tá ali por volta de 1920, 30. É nesse cenário que acontece a série. Então existe todo aquele rolê do puta de um preconceito e ele pega e fala assim, alguma coisa do tipo, eu não ligo pra isso. Minha preocupação tá em outras coisas. Sabe por quê? Porque todo mundo vende uma parte do corpo. Só muda qual parte você vende. Uns vão vender o rosto, outros vão vender o cérebro. E eu falei, caralho! É verdade, cara. Faz sentido. Uai, o que o Elon Musk vende é a imagem dele e é o cérebro dele ali. É muito isso. É verdade, cara. Os lutadores vendem o corpo também, né? Exatamente. Cada um vai vendendo. Porrada. O ponto é, cada um tá se vendendo como consegue. Eu acho que a birra da galera que critica a Anitta é porque não consegue vender o corpo tão caro quanto a Anitta vende. Faz sentido. Pode ser. Produção, tira o Reels disso, hein? Mas só que tem muita gente também que talvez não se sujeitaria a isso, né? Tem artistas que... Exatamente. Mas então tem a artistas que são tão bonitas quanto ela e que cantam muito bem e preferem fazer sucesso pela voz. Não, e ok. E tá tudo certo. Sim. Cada um faz aquilo que acha que deve fazer e tá tudo certo. Né? Sim, e o sucesso como o sucesso artístico do Elvis e de qualquer outro artista é muito sobre ser artista, né, Fonza? E o ser artista, a gente começou falando do rock and roll, da atitude. Onde que isso é música? Música não tem atitude. Música você tem as propriedades do som. Você tem frequência... Se você for falar com a galera da Bossa Nova, eles vão falar exatamente isso. Isso é música? 3 acordes? 3 acordes e uma guitarra distorcida? Isso não é música. Mas se você for pegar, o que é música? Música é o conjunto de som. E o que é o som? É a duração,
É altura, intensidade e timbre. Fim. É só isso. Agora, qualquer coisa fora disso, não, mas você não viu o jeito que ele pula em cima do box? Isso não é música. Isso é teatro. Isso é circo. É performance. Você viu o jeito que ela dança? Isso é dança, isso não é música. Ah, não, mas você viu a letra? Não, isso é literatura, isso não é música. Poesia, na verdade. Isso é poesia, exatamente. Só que... Isso é uma coisa que a galera não entende também, gente. Eu vou só dar um toque aqui. Tem um monte de gente que me procura, artistas que me procuram, fala, cara, eu devo ter umas 50 músicas. Aí você vai ver, o cara tem só a letra. Fosa, você tem uma birra muito grande disso, né? Toda vez que a gente faz um bate-papo, você fala disso. Eu tenho birra de duas coisas. Eu vou falar elas aqui agora. Você não tem uma música, você tem somente uma letra. Você tem uma só poesia. um poema, uma poesia. Uma letra sem uma melodia e sem uma harmonia, ela é um poema. Somente isso. Então você não tem 50 músicas, amigo. Você tem 50 poesias. Entendeu? E é isso. Outra coisa que eu tenho, birra, não me mandem música com violão desafinado, gente. É o mínimo que um músico tem que saber. Vai tocar violão, afina o instrumento. Mas às vezes tá desregulado, Fonza. Não, então não grava com aquele instrumento. Mas às vezes o artista não tem outro instrumento. Não. Isso não é desculpa. Qualquer violão hoje, nacional, se você mandar no luthier, o cara alinha os trastes, dá um trato no instrumento, ele fica afinadinho. A maioria dos negros que eu vejo é desleixo mesmo, cara. O cara não afina o violão. É horrível isso. E eu falo e não adianta, isso que é pior. Ele continua me mandando música com violão desafinado. Fonza. Você pode até cantar desafinado, mas o seu instrumento tem que estar afinado. Fonza. Mas aí tá oportunidade, cara. Por quê? O mercado é esse. Como assim, Por mercado? que você não vende gravar a trilha afinada pro cara só? Entende? Assim? Entendi. Tipo, a gente... Eu te entendo. Eu te entendo enquanto uma pessoa que tá ouvindo e produzindo do quanto isso é ruim. Mas é mercado, a gente não vai mudar mercado. Não. É mais fácil a gente falar assim, o artista mandar, você falar assim, nossa, que legal, cara. Imagina isso com um violãozinho afinado. O cara tem que ter um pouquinho de capricho. Não, mas o que eu tô dizendo é, imagina, esse cara pega e manda o áudio pra você. Você fala, cara, foda, hein? Muito legal isso. Isso com o violão desafinado é uma puta de uma guia, hein? Já pensou em fazer uma guia disso bem feita? Nossa, eu não sei nem fazer. Violão afinado? Não, tem muita gente que faz isso. Pô, né? vamos marcar. Vem aqui no estúdio. A gente reserva uma diária pra você, fica tanto, a gente grava 5 músicas suas. Você vai ter as 5 com violão afinado. O negócio tá aí, Fonza. Eu não tinha pensado nisso. Mercado, cara. Mas deixa pros caras que já faz isso. Eu tô velho já, eu quero trabalhar com um nego que sabe fazer as coisas. Aliás, olha que interessante. Lá quando eu tive o estúdio, como que às vezes a gente vai indo pro rumo que a gente não percebe, né? Eu queria ter o estúdio fodão, né? Só que eu percebi que eu não ia, pelo menos nos caminhos que eu vi, eu ia demorar muito pra ter recurso pra ter um estúdio top, como o seu, por exemplo. Só que, hora que eu gravava os vídeos pra trabalhar marketing de conteúdo, ia bem os vídeos. E a galera chegava e falava assim, nossa, aqui que é o estúdio? Porque o estúdio era no fundo de uma casa que tinha... É, porque o artista, ele quer ir pra um estúdio que ele se sinta dentro de um estúdio. Sim, ele se sinta artista, show de bola. Se sinta artista, é exatamente isso. E aí eu peguei e falei, caraca, o meu lugar é ruim. Aí que eu comecei a fazer, parei, pensei e falei, já sei. Aí eu gravava os vídeos, os artistas entravam em contato, eu vendia, e depois que eu vendia, eu repassava e ele ia pra algum estúdio gravar. Entendi. Eu meio que só fazia a parte de consultoria, sabe? Eu era igual tem consultor de imóvel. Entendi. Eu era um consultor de produção musical. Entendi. E assim foi, passando por Rômulo, passando por uma galera. Não, mas você produz, né, cara? Você sabe fazer. Não, né? sei, mas não foi onde eu me especializei. E é justamente isso que eu tô comentando do mercado. Existia uma demanda dos artistas, que eles queriam gravar, e não sabia nada. E às vezes o produtor musical não tinha paciência pra sentar, pra explicar. Pô, quantas vezes eu passei tardes no WhatsApp explicando pro artista, dando uma aula pra ele do que era arranjo, tudo aquilo que depois eu fui fazer no YouTube. Aliás, os vídeos vieram por conta disso. Sim. Existia uma demanda dos produtores musicais que ninguém botava a cara. Entendi. O produtor musical não tinha moral de pegar a câmera, botar lá e falar sobre produção musical. Eu falei, pô, se eu juntar essas duas coisas, eu faço essa frente que não tem ninguém fazendo, é um ou outro que produz conteúdo. Tinha o Paulo Anhaia fazendo lá atrás uns vídeos bem caseirão. Falei, mano, é isso. Tanto que o canal cresceu por conta disso. Porque era alguém que entendia de música falando sobre música. Só que eu não sou produtor musical igual você é. Eu produzi CDs de bandas e fiz bastante coisa, mas assim, porra, eu tive, sei lá, 5 anos de estúdio. Tive pouquíssimo tempo disso.
Pouquíssimo. Tive muito mais já tempo tô de vídeo do que de estúdio. há um bom tempo na estrada. Sim, e o que eu sinto é que esse lance que você falou de rebolar a bunda do Elvis, é isso também, entendeu? O movimento do mercado. É isso que você falou, o artista não quer, talvez, aquele compressor valvulado. Mas o artista quer que tenha uma espuma massa, um anti-puff aqui, Entendi. pra ele poder fazer a selfie. Porque é isso que tem valor pra ele. É verdade. E pensa, a hora que você pega um Uber. Às vezes o cara do Uber tá pensando, ai meu Deus, eu preciso ter uma balinha, eu preciso ter isso. E às vezes a pessoa só tá assim, caralho, tá calor pra cacete, só queria que esse motorista ligasse o ar. Entendi. Pro cliente, o que tem valor é muito diferente, né? Mas é que assim, ó, o lance do estúdio, nesses anos todos, é uma das coisas que mais se modernizou e se democratizou e cresceu. Hoje em dia, com uma plaquinha de som e bom gosto, você faz um disco muito bom. Não precisa ter mais aquele compressor valvulado, aquela mesa, entendeu? Aquele romantismo que existia antigamente, não existe mais. A galera quer saber do som pronto, o mais pronto possível. Se ele puder comprar uma placa de som que vem com um plugin que deixa o som dele pronto, é aquilo que ele quer. Não quer ficar mexendo, tirando. O que eu sinto da galera, eles não querem hoje ter o timbre. Por exemplo, a gente valorizava muito o timbre. Tipo assim, queria ter uma assinatura musical, uma assinatura sonora. E a galera de hoje não se preocupa com isso não, cara. Ele chega lá e fala, eu quero a minha caixa igual a do Jorge Mateus. Entendeu? Ele não quer ter o som dele, a sonoridade dele. Ele quer o som de bateria igual ao do Jorge Mateus. Ele quer o som de guitarra igual ao do John Mayer. Ele não se preocupa mais em ter uma identidade musical, em ter uma assinatura musical. Hoje em dia, é a galera da facilidade. Eles querem a coisa fácil. É isso que eu sinto, assim. Não que não se consiga produzir uma coisa boa, porque eu acredito que a música boa vai além de produção e da forma como você registra aquilo. Mas eu sinto isso, cara. A facilidade é tanta que a galera tá ficando preguiçosa, assim. Eles não querem perder tempo tirando um timbre de bateria, um som de caixa, tipo, que vai ser só meu, entendeu? São raros os artistas que se preocupam com essa estética musical hoje em dia, entendeu? E cada vez mais, cara. E o que o a galera artista quer só igual. E o que o artista quer de um produtor musical, Fonza? Depende do artista. Na sua visão, pensa assim, na história, nos últimos 3 anos, quando um artista entra em contato com você, o que você sente que ele quer? No meu caso, que o meu trabalho tem muito a ver com sonoridade, às vezes eu sinto que ele quer que eu traduza aquele ansejo dele em um som. Esse é o que eu acho. Pelo menos os artistas com quem eu tenho trabalhado têm uma preocupação estética, sonora, vamos dizer assim, né? E eu acho que eu acho que eu consigo entregar isso. Por isso que tem uma galera que produz comigo faz muitos anos. Os caras estão aí, toda vez que vai, vamos lá no Fonza, vamos lá e tal. E tipo assim, então é isso. É você entregar aquilo que o artista está querendo para você. Mas não que eu não produza outros tipos de artistas também. A gente produz de tudo, né? Hoje em dia você tem que estar... E o que você sente que o mercado, pensando agora de forma ampla, imagine que, por exemplo, aqui na nossa frente tá os 150 mil artistas independentes que existem no Brasil. O que você acha que eles gostariam de ter de um produtor musical? Eu sinto que eles gostariam de ter um produtor musical que tivesse uma fórmula mágica, que fizesse eles serem ouvidos. Porque a maioria dos artistas, muito se falou de gravadora, que não sei o que, quando acabaram as gravadoras, todo mundo falou, nossa, que legal, agora não tem mais gravadora, agora eu mesmo posso distribuir a minha música, eu mesmo gravo em casa e tal, eu faço. E a galera tem feito muito isso. Só que eles vão lá e jogam essa música na internet, nas plataformas de streaming, e acham que essa música vai andar sozinha. Entendeu? E não vai, cara. Hoje em dia tem milhares de artistas aí lançando sua música, fazendo o que quer, tirando a sonoridade que quer, mas que não são ouvidos. São ouvidos pelos familiares e só. E mais uma meia dúzia de amigos ali. E o que falta para esses artistas serem ouvidos? Você comentou que eles querem ser ouvidos. Qual que é o maior empecilho você, enquanto profissional, sente? Eu acho que eles querem as coisas muito imediatistas, muito do dia para a noite. Uma carreira se constrói fundamentalmente hoje em dia, eu acho. Na época das gravadoras também se construía, né? A galera não sabe, às vezes não acompanhou isso, mas as gravadoras investiam milhões
na produção de uma música, de um clipe, antigamente. Entendeu? Pra tocar na rádio, tinha um antigo jabá, apesar que hoje também tem jabá, né? Tipo assim, tem o jabá de rádio e tem o jabá que o YouTube, o Google, o Facebook, só mudou de mão, né, o jabá. Hoje em dia, se você não pagar, a sua música não toca, não roda, né? Então, eu acho que é isso, cara. Eu acho que o que falta para eles é isso, é saber se estruturar e construir uma carreira. Eu acho que é isso. Planejamento. Você acha que isso é o que eles precisam ou você acha que isso é o que eles querem? Eu acho que isso é o que eles precisam. E o que eles querem? Sucesso imediato. Quero lançar uma dancinha, minha música no TikTok e ficar rico do dia pra noite, estourar do dia pra noite. Alguns conseguem, outros não. É um problema de... A maioria não consegue. É um problema de inconsciência do problema, né? É. Outra coisa que eu sinto é que conforme a música vai ficando mais fácil, vamos dizer assim. O que você quis dizer com isso? Não entendi. Eu quis dizer, assim, mais fácil. Quanto mais simples a música fica, quanto mais, tipo assim, mais beat e voz, e quanto mais artistas cantando desafinado. Menos elaborada. Menos elaborada e menos, por exemplo... Tem mais um pobre, com menos recursos. Isso, mais pobre musicalmente. Sim. Mais outras pessoas que não são músicos e não são artistas querem ser músicos, porque eles acham que é possível, né? Hoje em dia, não é só a música que importa, né? Fonza. Já falamos disso milhares de vezes. Mas você sabe que eu vejo... Não sei como solucionar isso. Não tem como solucionar. Mas o que eu penso... Vamos fazer um paralelo com um jogador de futebol. É muito mais alto a vontade de ser jogador de futebol do que de ser cantor no Brasil. Presumo eu que tem muito mais meninos dizendo que querem ser jogador de futebol do que tem pessoas dizendo que querem ser cantor. O futebol é muito mais forte no Brasil. A cultura de ser um jogador de futebol. Pode ser que sim. Mas que seja igual ou que seja menor. De todos esses milhões, essas milhões de crianças que sonham em ser jogadoras, pouquíssimas vão ser. E tem alguém produzindo e gerando riqueza nesse processo. Tem escolinhas de futebol treinando, onde cada aluno vai lá e paga. E não necessariamente vai virar jogador. O que eu penso é que nem as escolas de música hoje em dia. As escolas de música hoje em dia não ensinam ninguém a ser músico. Eles ensinam você a tocar uma música. É a mesma coisa. Mas eu sinto que talvez ainda possa existir alguma coisa. Por exemplo, o lance dos cursos. Foi uma parada que eu senti que começou a... Falei, uou. Só que eu vou te dar um exemplo. Quando surge um Messi, quando surge um Neymar, quando surge, sei lá, um cara desses fora da curva, no futebol, ele vai pra frente. É só ele chegar num clube grande e fazer um teste ou arrumar quem indica que ele vai. Na música não é assim. Fonza, você já teve oportunidade? Porque na música não é assim. Porque na música, tipo assim, se o Neymar fosse um cantor, talvez ele não estivesse lotando estádios com o talento que ele tem. Você já teve a oportunidade de ler Carrasco de Goleiros? É o livro do Ronaldinho, do Fenômeno. Não. É a biografia que ele escreveu, dele contando da jornada dele. De quando ele foi rejeitado por várias peneiras que ele fez. Ele conta do melhor amigo dele que se chamava Alexandre. Ele fala assim, as pessoas me engrandecem por ser o Ronaldinho. O Alexandre jogava melhor do que eu. Ele fala, eu não sei cadê o Alexandre. E junto com ele existem milhares de Alexandre que por alguma razão não foi e eu fui. Eu não sei se no futebol acontece isso, Fonza. Eu joguei futebol em escolinha por um tempo e eu vi muita gente. Eu entendo, eu não tenho ido. Super entendo. Fonzar, agora teve moleque que eu vi jogar do meu lado que você falava, não, velho, para, é impossível. Eu me lembro de um campeonato que eu joguei em Goiânia. Eu sou 90. Na época eu devia ter uns 12 anos. Tinha um atacante do meu time, eu jogava na escolinha de São Paulo, que ele entrou, ele era 9'3". Ele era 9'3", ele era 3 anos mais novo. Imagina uma molecada de 11 e um menininho de 9 no meio. Esse moleque me meteu 3 golaço, Fonza. Eu não sei cadê ele hoje. Só que eu me lembro de olhar aquilo e falar... Ele desequilibrava. E eu conheci pessoas de jogar do lado que desequilibravam, assim. Tipo, mas você viu ele, jogar 10 jogos e desequilibrar? Ou você viu ele jogar um jogo e desequilibrar?
Esse, em específico, eu vi jogar uns 2, 3 jogos. Mas eu tive moleques que eram da minha turma, assim, no São Paulo, que eu vi jogar e você falava, caralho, esse moleque é muito bom. Moleque de desequilibrar, assim, sabe? Tipo, de na hora de tirar o time, não dá pra tirar na sorte. Tem que falar, não, gente, pera aí, ele foi pro time, vamos botar outros 3 bons do lado de cá, ou mais ou menos, pra equilibrar. Porque não, sabe? Não dava jogo. Entendi. Eu não sei, cara, eu acho que existe um... A Lari falou sobre isso também na entrevista que a gente fez. Parece Fonza, que em toda área, em algum ponto, tem o tal do Borogodó, um troço que faz a coisa ir ali, sabe? Que ninguém explica o porquê que é. Porra, eu tive amigo meu que jogou, foi em São Paulo. Jogou na escolinha do Corinthians, lá em São Paulo, categoria de base. Jogava bem, não foi. Eu vi Então uma galera... vou ver de outra, vou te falar de uma outra forma. Se você pegar o time do Real Madrid ou do Barcelona hoje, você acha que só tem craque ali ou tem cabeça de bagre também? O que é cabeça de bagre? É o cara que joga mal. Que joga mal? Não. Eu não acho que tenha. Então, quantas pessoas tem lotando estádio que são ruins pra cacete? Um monte. Não, Fonza, mas eu acho que entra no lance do que a gente falou do que é o valor. Por exemplo, é que pra mim, jogar bem ou jogar mal, vou mudar o que eu disse. Eu não acho que no Real Madrid... Estou vendo os comentários desse... Eu não acho que no Real Madrid tenha um jogador ruim. Possa ter algum jogador menos habilidoso dentro de campo. Só que o jogador não é somente feito do que ele é dentro de campo. Eu tive um amigo que jogou lá em Cotia, no centro de São Paulo. Joga bem pra caralho. Joga muito bem, Fonza. Joga, tipo, jogo com ele até... Não, até hoje, mas assim, joguei até 2 anos atrás. O moleque desequilibra. Ele é muito bom. E ele me falou como que era lá em São Paulo. Ele falou, cara, eu fui pra lá. Ele falou, sem condições. Não tem condições. O pessoal acha que você ser jogador é você simplesmente ter habilidade. Ele falou, não é assim. Ele falou, Gabi, eu me lembro de alguém me tocar a bola, eu treinando com o time de São Paulo, lá da categoria de base, eu dominar a bola. Ele falou assim, cara, não sei de onde vem, parece que brotam os moleques do seu lado. Os moleques são umas máquinas. Eu com 14 anos, o moleque tinha um corpo de um cara de 20. Aí você vai ver a história dele, ele tá lá dentro de São Paulo desde os 6 anos, com a dieta equilibradíssima, com disciplina, tudo nesse ponto, entende? Eu não acho que no Real Madrid tem algum cara amador que não faz o que um jogador precisa fazer. Pode ser que ele seja menos habilidoso. Na música eu penso que é a mesma coisa. Eu acho que os artistas fazem o que precisa ser feito. Entende? A Anitta tá tão preocupada com acertar exatamente aquela nota? Não. Mas ela tá preocupada com saber se posicionar, com estratégia, com mercado. Nesse sentido. Pontos de vista. E o quanto do Elvis será... Voltando ao filme do Elvis. Ai, caraca. Não dá porque esse podcast é sobre o Elvis. Não, vai ser podcast do Elvis que não fala do Elvis. Quanto de música você sente que... De cantor, você sente que tem ali? E o quanto de timbre, por exemplo, de... Aonde? No Elvis. Eu acho... Eu vou te falar o que me chamou mais atenção quando eu ouvi Elvis pela primeira vez. A voz dele. O timbre. O timbre de voz dele. Eu achei sensacional, assim, o timbre de voz. Ele cantando. Eu lembro a primeira música que eu ouvi do Elvis. Qual que foi? Love Me Tender. Love Me Tender, Love Me... Não sei a letra, mas enfim, é essa música, cara. Vai de novo. Não, tá bom. Posso ficar mostrando meus dotes musicais. Então, cara, o timbre de voz dele me chamou muita atenção. E eu lembro de ouvir ele primeiro, depois ver quem era o Elvis Presley. O que era muito comum naquela época, né? Muito comum. Quando a gente ouvia muita música de moleque, né? A gente não via tanto, né? Hoje em dia a galera vê mais. Acho que talvez seja por isso também que certos artistas se destacam, né? Porque eles têm o visual Sim. a favor deles, né? Sim. Não só a música. Porque pensa só, o que é o artista, né? O artista, ele é algo que de alguma forma chama a atenção de uma massa. E por chamar a atenção de uma massa, ele consegue ser uma via de comercialização, de show, de produto, de música, de clipe, de produto licenciado, seja lá o que for. Ou seja, então o artista nada mais é do que uma entidade que consegue chamar a atenção das pessoas. Na época do rádio, você só tinha a parte musical para chamar a atenção. Hoje você tem outras coisas. Talvez o Cristiano Ronaldo não fosse tão vaidoso e não tivesse tanta pose se ele tivesse estourado lá junto com o Pelé. Talvez não tivesse ganhado tanto dinheiro também, né? Exatamente. Esse é o lance. Parece que o mercado vai mudando, as coisas vão mudando. Podcast. É verdade.
A gente não ia estar preocupado de qual lado que senta, Cara, se fosse só no rádio. É verdade. Cara, tem uma coisa que quando surgiu essa onda dos podcasts, tem um negócio que me dói, cara. Que, por exemplo, a gente foi um dos primeiros que eu vi que fez podcast gravado em vídeo. Eu tenho esses podcasts lá, inclusive. O 2. FonzaCast. FonzaCast. Fonza. A gente fez os podcasts, montamos o microfone e tudo, com vídeo. E ainda lembro que eu comentei com o Fabinho. Fabinho, não podia colocar isso aqui no YouTube, né, cara? Pra poder ver como é que ia rolar. E não fizemos. Tivemos a ideia, fizemos o negócio e não colocamos pra frente. Daí a pouco surgiu os podcasts com força total, com vídeo, né? Áudio e vídeo. Porque no começo, quando surgiu o podcast, era só áudio, né? Pelo menos quando eu ouvi falar de podcast, era só áudio. Fonza, mas você sabe que eu tenho uma dor meio parecida. Além disso, eu não pensei no podcast lá atrás, naquela época. A gente só ia lá e participava do seu, né? Porque você gravava por missão e a gente participava dos teus projetos. Mas eu tenho outro lance. Eu comecei esse podcast em 2020. Eu vi que tava começando o movimento e falei, nossa, eu vou começar a fazer isso. Tava na pandemia ainda. Ou seja, nem precisava de estúdio, dava para fazer tudo à distância. Eu fiz 3 episódios, só que eu fiz a besteira de comparar com Missão Musical. Eu olhei um episódio, gravei com a Roberta Campos. Olhei 80 views. Olhava o react do Missão. 30 mil views. 50 mil views. Falei, porra. Falei, caramba, eu tô errando alguma coisa. Eu não me toquei, não me lembrei de que o Missão eu fiquei 6 anos. E aí eu parei. E agora vem o ponto. Já tive canal de fazer cover, de react, de ensinar música, de produção, disso, daquilo. Fonza, você que me conhece. Onde você acha que minhas ferramentas são mais afiadas? Pra fazer react, pra cantar, pra ensinar a produção musical, pra produzir ou pra conversar? Eu acho que as suas ferramentas são pra conversar e pra, tipo, apresentar. Eu acho que você é muito bom nisso, cara. Eu olho pra trás e falo, por que caralhos eu parei de fazer? Eu devia ter largado tudo. Tudo. Verdade. Como que a gente às vezes demora, né, para sacar? Às vezes a ficha de isopor, né, demora a cair, ela vem assim. Sim. O cara no livro fala disso, no Segredos da Mente Milionária. Ele fala às sobre vezes, na vida você faz isso, você olha pra trás e fala, puxa vida, nossa, não acredito que eu não botei fé nisso aqui que eu vinha fazendo. Sim. E o que acontece com os artistas hoje em dia? Eles fazem exatamente isso que você fez. Eles lançam uma música, não tem... Eles desistem e param. Ou muda de estilo, ou... Fonza, eu dei consultoria para um artista. Nossa, eu já fiz isso várias vezes. E eu qualquer dia eu quero gravar esses desafios. Eu tenho isso gravado, inclusive, porque as mentorias foram gravadas. Mas assim, do artista falar, pra mim falta divulgação, falta isso, falta aquilo. Eu não tenho estrutura, tal. E eu falo pra ele, será que o que falta pra você é isso? Será que de fato é isso que falta? Ou será que te falta disciplina pra trabalhar e fazer o que tem que ser feito? Aí o artista fala, não, porque eu faço. O que acontece é que não tem alguém que me apoie e sempre essa desculpa pra tudo na vida. Pra tudo, não é só pro artista. Pra tudo que você quer fazer, você fala, ninguém me apoia. Nossa, eu queria emagrecer, mas nossa, não tem ninguém pai comigo. Não tem, é você. Levanta e faz, se você quiser. Exatamente. E aí, já fiz mais de uma vez. Para esse artista, eu peguei e falei assim, vamos fazer o seguinte, você tem um celular que você consiga gravar vídeo? Ele falou, tenho. Falei, legal. Você sabe tocar o básico, cantar? Sei. Falei, legal. Vamos fazer o seguinte, se o mês que vem você soltar um vídeo por semana no teu canal, fazendo covers. No outro mês a gente conversa e eu te coloco pra aparecer no Missão junto comigo. Pra você divulgar seu trabalho. Já fiz isso várias vezes. O cara não fez. Não fez. Já fiz isso pra investir. Falei, eu coloco, sei lá, 10 mil reais na sua carreira. Entendi. Você tem que soltar vídeo semanalmente durante 20 semanas. E certeza que vai ter algum artista que tá vendo a gente e vai estar falando assim, faz comigo que eu faço. Não, porque se você fizesse, você já estaria fazendo. É verdade. E é isso que o empresário vai fazer. A Camila Fialho, a empresária da Anitta, falou isso. Ela falou assim, sabe o que eu vejo no artista? Se ele tá postando. O artista que tá esperando eu chegar pra fazer a carreira dele acontecer? Não. Eu vou chegar para fazer as coisas que ele não consegue fazer. Eu já vi muito isso acontecer. Tipo assim, e eu já caí nessa besteira de pegar artista pra produzir e eu querer mais que o cara que as coisas aconteçam e que ele faça e tudo mais. Sim. E eu acabei desistindo. Isso não foram, umas 4 ou 5 vezes eu já fiz isso, cara.
Aí eu pensar, não, com esse aqui vai ser diferente, com esse aqui vai ser diferente. Não é, cara. Você nunca pode querer mais que o artista. Por isso que eu falei que Caralho, show, o lance do Elvis. E da Anitta. Da Anitta, do Elvis, dessa galera que deu, do Chorão, do Charlie Brown Jr. Sim. Entendeu? Eu vejo a história dessa galera, cara, eu falo, puxa vida, esses caras queriam chegar lá. Do Dinho, do Mamonas e outros que a gente vê aí. Os caras eles queriam mais que o Rick Bonadil, mais que o produtor, Sim. mais que o, sei lá. Sim. Entendeu? Porque Se eles o Rick não aparecesse, eles chegariam de outra forma. de outra forma. Exatamente Sim, isso. Sim, esse é o ponto. Exatamente isso. Porque se o artista precisa de algo que é externo, ele não é bom o suficiente. É verdade. Ainda mais hoje em dia, né, Gabriel? É o exemplo que eu citei das plataformas digitais aí, que a galera não divulga a própria música. Os caras não fazem o básico, Sim. não fazem vídeos, não fazem os videoclipes e querem acontecer. Não vai acontecer. Mas você sabe que isso é outro nicho que eu já olhei lá na época que eu tinha estúdio, que eu até comentei contigo uma vez. Falei, Fonza, por que você não muda teu mix de produtos ao invés de produzir CD, álbum, produzir música, produz isso aqui? Sabe uma coisa que eu senti? Que os artistas queriam espaço para gravar cover. Uma vez eu comentei com você, falei, porra, Sim. se eu ainda tivesse o estúdio hoje, que eu já tinha vendido as coisas. Falei, se eu tivesse estúdio, eu acho que eu montaria um produto e divulgaria para os artistas virem eu gravar áudio e vídeo dele tocando violão. Porque nisso, eu já limo a galera que não toca, eu já limo o artista alegre, eu vou pegar a galera que de alguma forma tem um mínimo de empenho, porque o cara vai precisar tocar. Uhum. Para os outros eu posso pensar em outro produto depois. Mas é uma coisa que eu falei, Mas cara... vai aparecer muito nego ruim também. Sim, sim. Não, mas a minha função ali... Não é julgar isso. Não, a minha função É era... só gravar. Todo mundo. Era gerar valor pra ganhar dinheiro. Entendi. Você só vai ganhar dinheiro se você gerar valor. Entendi. Falei, o que tem valor pra essa galera? E eu via que os artistas chegavam lá, quando eu vendia produção, por exemplo, uma coisa que brilhava o olho deles é que eu falava que ia ter um making off, que ia ter captação de imagens enquanto eles estivessem no processo de gravação. Nossa! Aí o artista lá já tinha gravado, já tinha feito tudo o que precisava, só que eu falava, agora eu vou botar ali pra tocar de novo, você vai como se estivesse gravando. E eu passava, o cara lá, cantando no microfone, e eu passava com a câmera assim, sabe? E eu mesmo filmando. Entendi. Nossa, e o artista... Entendi. Eu percebia que isso tinha valor. Eu cheguei a fazer alguma coisa parecida com isso no começo, logo quando eu abri o estúdio novo. Em 2000, É o que você tá hoje. que é o que eu tô hoje, é. Você Lá em tinha um outro antes, né? 2011, 2010. 2011, acho que foi. E eu cheguei a gravar alguns artistas ao vivo lá no estúdio, fazendo mais ou menos isso aí que você falou. Uhum. Mas eu esbarrei no mesmo problema. Tipo assim, na hora de divulgar, na hora de fazer o que tinha que fazer, que você depende do artista, não é só ele. Ah, não, mas é porque aí você tava num modelo de receita compartilhada, que você ia ganhar junto com o ganho dele. Sim. Ah, tá, não, o que eu tinha pensado era diária. Diária ou música, sacou? Você vem aqui, eu vou te cobrar, sei lá, R$500, você vai ter 4 horas aqui dentro. Quanto você conseguir gravar, eu rego e te entrego esse material. Entendi. Pra você editar. Se você quiser editado, eu posso te entregar, tem mais tanto por mês. Eu tava pensando mais como um modelo mais fornecedor mesmo. Não parceiro a esse ponto, justamente porque não dava pra contar. Exatamente. É exatamente a conclusão que eu cheguei é exatamente essa. O artista não quer, cara. Ele acha que ele quer, mas ele não quer o suficiente, assim. Sabe o que eu acho, Se Fonza? pintar alguma coisa no meio do caminho, o cara vai fazer outra coisa e não vai fazer o que ele tem que fazer. O artista não quer ser artista. O artista quer parecer que é artista. Artista é verdade. Porque ser artista é fazer tudo que a Anitta faz. É. Ser artista é fazer tudo que os artistas que estão aqui embaixo, que estão vivendo de música, fazem. É ir no barzinho, é tocar, é lombar caixa, é construir a carreira, como você diz. É postar vídeo, é aprender um pouquinho de como funciona o YouTube, é estudar o mínimo de algumas áreas, é postar lá no Spotify, entender como funciona. Ah, agora o TikTok tá bombando? Beleza, guarda teu ego. Eu sei que teu ego diz pra você não entrar no TikTok, não fazer. Beleza, mas você quer o teu ego ou você quer a tua carreira? O que você quer? Você tá preocupado com o teu eu ou com o teu ego? Se é o teu eu, se é a tua felicidade a longo prazo, beleza, deixa o teu ego de lado. Vai gerar valor para as pessoas. As pessoas querem ver você fazendo uma dança, de repente você vai fazer uma dança de um jeito diferente. Ou vai montar um outro tipo de conteúdo que não é dança, mas se preocupa em fazer o que precisa ser feito. Thiago Nigro falou um negócio outro dia no Instagram que eu achei fantástico. Ele fala assim, você já ouviu ele falando sobre fazer o que quer? Não. Ele falou assim, eu acho que a gente vive uma geração que é um pouco equivocada em alguns pontos. Muito se fala de fazer o que quer. Você tem que fazer o que você quer pra ser feliz, etc, etc. Eu não acredito muito nisso, não. E aí ele fala um ponto que eu achei muito massa. Ele fala assim, sabe o que eu penso? Se você falar pra uma criança que ela tem que fazer o que ela quer só, ela vai se matar. Sem querer, ela vai se matar. Ela vai. Acho que a pergunta tem que ser outra.
Ele diz, a pergunta tem que ser, o que você quer colher? Concordo A hora com que ele. você sabe o que você quer colher, automaticamente você identifica o que você deve fazer. Uhum. E aí você faz o que deve ser feito para você ter o que você quer lá na frente. Outro exemplo, aconteceu com um artista também. Tava negociando esse tempo atrás, acho que era, não sei se era sobre mentoria, o que era. Aí, era sobre divulgação. Divulgação de um clipe. No Missão, porque o Missão virou um espaço de jabá também. Como é uma rádio e a gente tem Lógico, espaço tá publicitário. certo. E aí, o artista falou, nossa, eu não tenho condições de investir nesse clipe, porque eu investi já, acho que foi 5 mil reais, mas aí estourou o orçamento, aí teve isso, aí no final das contas deu 8.500 reais pra fazer produção de um clipe. Que é um valor barato. Baixíssimo. Baixíssimo. Pra fazer áudio e vídeo ainda, porra, Barato. e na qualidade que ele fez, que ficou muito legal. Aham. Aí beleza, ele fez, ele falou, só que aí deu tanto. Eu falei, entendi. E aí eu saquei que o que faltava pra ele não era divulgação. Ele precisava de público, só que faltava pra ele conhecimento antes de divulgação. Aí eu falei, você já pensou em investir em conhecimento? Como assim? Eu falei, ou consultoria, ou mentoria, ou curso, a gente tem, mas a gente não é os únicos que tem. Tem curso do Rick Bonadio, tem da Camila Fialho, tem um monte de gente. Então, eu pensei nisso, mas eu não tinha, o orçamento não dava pra isso. Aí eu peguei e falei assim pra ele, tô pensando numa conta muito rápida e muito básica aqui, tá bom? Somente o que eu faria se eu estivesse no teu lugar. Quanto você gastou pra fazer esse clipe? Eu gastei 8.500 reais, beleza. Se eu pagar 2.000 reais num curso, imagine que eu paguei 2.000 reais nesse curso, beleza? Nesse curso, eu entendi um pouco sobre demanda e ferramentas de validação de demanda na internet. Então, eu vou usar o Keywords Planner, vou usar o Google Trends, vou usar algumas coisas básicas de internet para entender o que a galera pesquisa. A hora que eu entendi, eu pego o meu celular, posiciono no meu quarto, ali na frente, e vou gravar as músicas mais hypadas que estão pesquisando na internet, não as que eu mais gosto. As que dentro do estilo que eu quero, daquele público que eu quero alcançar, estão mais hypadas. Então, eu vou pegar, no caso dele era Pop, Arena Grande, toda essa galera. Beleza, vou soltar uma por semana. Sem qualidade audiovisual. Esse meu vídeo cover vai ter mais views do que o clipe produzido de 8.000 reais, que tá com 300 views. Se você soltar consistentemente durante um ano, vão dar 52 vídeos. O teu canal vai estar batendo mais ou menos, se você fizer isso de forma consistente, ele vai estar batendo por volta de uns 80.000 inscritos. Hoje você tem quantos? Eu tenho 300. Legal. Você gostaria de ter 80.000 inscritos? Nossa, sim. Legal. Esses vídeos seus, nesse tamanho, daqui a um ano, você vai estar mais ou menos tendo uma média de pelo menos umas 20.000 views por vídeo. Você gostaria de ter 20.000 views por vídeo? Nossa, sim, gostaria. Beleza. Isso, o teu canal vai estar monetizando já. É provável que você esteja tirando pelo menos uns de 500 a 1.000 reais por mês, somente automático do YouTube. Sem falar publicidade e outras coisas. Seria interessante para você, além de ter 80.000 inscritos como público, além de ter 20.000 views por vídeo, tá faturando mais ou menos uns 1.000 reais por mês? Nossa, seria muito legal. E por que você não tá fazendo isso? Porque eu não pensei assim. Por que você não pensou? Porque você não tinha conhecimento. Não te falta divulgação. Te falta conhecimento. É básico, né? Mas é básico pra quem, quando você já sabe. Já sabe, é verdade. E o cara do livro fala exatamente isso, dos Segredos da Mente Eu vou ler Milionária. esse livro aí, vou ler. Ele fala assim, legal, né? Você já tá milionário? Se você não está milionário, sabe o que significa? Que você não sabe algo. É verdade. E enquanto você não se dispuser a entender, a saber e aprender o que você ainda não sabe, por uma questão óbvia, você não vai chegar ali. Porque você não sabe, você precisa aprender. Entendi. É verdade, faz todo sentido. Ele fala sobre a riqueza ser mais ou menos como se fosse a carta de um avião, por exemplo. A habilitação lá. Ele fala, as pessoas correm atrás do dinheiro como se fosse a carta. Sendo que, na realidade, a carta é a consequência para quem foi para a aula. Você prefere viajar com um piloto que comprou a carta ou com um que está sem a carta? O brevet, né? Exato, comprou o brevet ou com um que está sem a carta porque esqueceu, só que é piloto. Prefiro que esqueceu a carta, vai estar mais Ele falou exatamente isso. A hora que você entende, a hora que você faz o curso da coisa, não o curso no sentido de uma coisa, a hora que você entende a lógica,
Fica tudo mais fácil. Fica tudo mais fácil. E aí você chegar naquilo é pura consequência. É pura consequência. É verdade. Faz total sentido. Afonso, é o melhor livro que eu li na minha vida. Não é o melhor que eu li na minha vida. Mas sobre mentalidade, só não bateu o Fábio de Mello. Que legal. Não bateu quem? Fábio de Mello. Aí você não vai ser batido no seu coração, né? Afonso, de 0 a 10. Ah. Quão fã de Elvis você é? Voltando ao filme do Elvis. Eu não sou muito fã de Elvis, pra te falar a verdade. Não? Não, eu sou mais fã de outras bandas de rock and roll, assim. Mas, sei lá, acho que daria uma nota 4. Você sabe que eu fui ver a discografia do Elvis pra gente gravar aqui? Meu Deus, tem alguém que tem mais álbuns do que aquele cara? Fonza, você viu o tanto de álbum que ele tem? Eu não faço ideia quantos discos ele Não, tem. Fonza, é uma coisa absurda. Ah, é? Não, eu tô te falando, eu fiquei chocado, cara. Eu falei, não, Tem muita coisa dele que foi gravada ao vivo, sabia? eu vi. De- Eu vi aqui no de- Spotify. Em programas Ó. de televisão, enfim, uma pancada. Ah, mas aí tem coletâneas junto também, né? Sim, tem de tudo. É, realmente. Olha é um- isso! Aí eu fui abrir os É um álbuns pra ver belo se não era, acervo. tipo, uns LP, uns EP, sabe? Umas coisas meio... Uhum. Falei, não, deixa eu abrir aqui. Se não tem umas... Cara, é tudo álbum full, com 15 músicas. Tem um monte que é ao vivo. Só Entendi. que olha isso, cara. É muita música. É, produziu bastante material, né? Deixou um legado. Assim, eu Grande. tava vendo que a esposa dele, a Priscila... É Priscila que ela chama? Priscila Presley. Presley. Ela... acho que foi em 2018, 2019. Ela faturou... Não sei se era coisa de 4 milhões. Hum. Só de Só direitos autorais? direito autoral. Eu acredito. Que ela que detém os Ficou pra ela. Né? direitos patrimoniais, autorais patrimoniais dele. Morreu breve. Sim, Morreu cedo aliás, ainda. que história bizarra dele, porque eu tava dando uma pesquisada por Uhum. conta do lance do filme, de que ele tinha um rolê com mulher, você viu isso? Tipo, de meio compulsivo. Ele tinha ela, eles namoravam, só que ele ficava saindo com um monte de outras minas, Sim. e ele inclusive chegou a falar na mídia que pra ele, ela era como se fosse a boneca pura dele, sabe? Tipo, porque eles nem tinham relação sexual durante um tempo. Ô, louco. E aí depois que ela teve filho, ele falou que isso foi um problema. Ela foi na mídia falar isso. Ela falou porque o Wesley, O Elvis. o Elvis não conseguia transar com mulher que tinha tido filho. E isso foi um problema pra mãe do filho dele. Caramba, eu não sabia dessa história aí. Eu vi um trechinho dela falando que, enfim, algumas coisas. Ela fala do porquê que ela terminou com ele. Ela fala, não foi falta de amor, foi mais porque não tinha como. Entendi. Bom, mas às vezes... Ele deveria levar uma vida muito, muito louca, né, cara? Fonza. Ele era viciado em remédio, né? Sim. Ele era hipocondríaco. Sim, o que é metanfetamina que chama? Tem um lá que ele Não, tomava. não é metanfetamina, não. Era barbitúricos, né? É remédio de dormir. Barbecue? Barbecue? Barbecue, Não, pegou isso? barbitúricos, eu acho que é. E... Enfim, na verdade, essa história é meio conturbada. O filme não trata muito disso, né? Parece que o filme não se ateve muito às histórias amorosas de Elvis Presley. Trata mais mesmo da relação dele com o empresário, com a música e com o palco, na verdade. Mas, com certeza, teve esse rolê dele ter várias mulheres aí, ter um monte de traição no meio do negócio. Isso aí rolou, fato. Sim, e outra, Sempre soube. a vida de alguém que tá no mainstream deve ser muito puxada, louco, né? Sobretudo, é porque assim, ele, além de estar no mainstream, ele tá no mainstream sobre rodas. Ele era ator e era músico, né? Então, mas você pega um ator, por exemplo, por mais que o cara seja assediado, mas ele consegue ter uma rotina básica, Uhum. saca? A Paola Oliveira, ela tem a rotina dela. Quando tá em gravação, ela tem um pouco mais de instabilidade, mas... Imagina a rotina da Anitta, cara. Deve ser insana, sabe? Pois é. É que hoje ela tá mais parada, tá lançando menos coisas, enfim, ela tá se dedicando de uma forma diferente. Mas imagina, tipo, de uma banda que acabou de estourar. A do Elvis, quando acabou de estourar. Frenético demais, demais, demais. Com certeza. Pô, e que bizarro. Você viu que ele foi pro exército? Eu não sabia disso. Foi pro exército. No meio da carreira dele. Carreira andando. Mas isso foi... Hoje isso não aconteceria, Eu acho não. que é uma estratégia de marketing também, né, cara? se- É.
tipo, Foda, nem Pata- existia marketing naquela época. atrair, tipo, alistamento pro exército americano. O exército americano já usou isso várias vezes no decorrer da história. Será que pagaram pro Elvis? Sim. Ah, eu acredito. Eu acredito que ele não era um soldado normal lá no meio, não. Ele voltou até como sargento, né? Então, mas isso aí, patente, você consegue, né? Acredito eu também, né? Olha eu falando dos caras do exército, aí eu vou baixar o FBI. Por que você tá falando disso? Pessoal, deixa o endereço, a caixa postal dele aí, ó. Mandem os processos pra lá. Não. Mas eu acho que é meio que isso, sim. Porque o cara tava no auge da carreira dele, vai pro exército. É meio... Eu acho que foi mais um lance de marketing, sei lá, de promoção do exército americano. Mas será que não tinha algum rolê da época? Porque hoje eu penso que seria inconcebível. Se a Anitta fosse homem e tivesse na época, ali nos 18 anos, alguém ia dar um jeito dela ser dispensada. Alguém ia dar um jeito dela ser dispensada. Se não fosse estratégico. É o que eu fiquei Eu acho pensando. que é estratégico. Mas será que na época... Não sei, porque tudo era meio diferente. Pra mim, mas parece ser tinha, meio ok. tinha assim. esse lance de estratégia. Até porque a tinha gente tava sim, cara. vindo de guerra também, né? Pois é. Pô, a gente É verdade. tinha tido até 45, tinha tido a Segunda Guerra Mundial. Verdade. Não sei se existia muita, ou se não era mais um não legal. Ah, você gosta de cantar? Vai, depois você volta e rebola, mas vem aqui se preparar, porque se entrar em guerra... Não, mas eu acho que era mais um lance de atrair outras pessoas do que dele mesmo ser um soldado em si. É, eu porque é acho uma que... pessoa só, né? Você não viu o Top Gun? Os americanos são muito influenciáveis por isso. Quando lançou o Top Gun, na primeira versão, o índice de alistamento para a Marinha Americana foi absurdo. Você sabia disso? Não. O índice de alistamento, assim, quando saiu o filme, que foi aquele sucesso de bilheteria e tudo, eles explodiram de alistamento. Todo mundo queria dirigir avião. E eu não Peraí, duvido... mas marinha ou aeronáutica? Ele era piloto da Marinha. Aqueles avião que decola de porta-avião, Ah, tá. entendeu? Aí faz parte da Marinha, se eu não me engano. Me corrijam aí se eu estiver errado, mas, Mas, eu enfim, acho beleza. que é. E agora eu acho que teve outro boom de novo. Uhum. Aquele óculos que o Tom Cruise usou na época, que era o famoso Ray-Ban aviador, teve mais de 40% a mais de venda quando foi lançado o filme na época. E N outras coisas, assim, que já estamos saindo do Elvis para o Top Gun. E era um óculos que o aviador usava para impedir os raios do sol. Exatamente. De Por chegar. isso que chamava aviador. Sim, e ele era usado para banir os raios. Por isso que era o Ray-Ban. Ah, é sério? Você tá Sério? falando ou você tá zoando? Não, sério, Ah, é? sério. Eu não sabia disso, não. Aí, tá vendo? É história. Mas interessante isso, cara. Interessante. Enfim. Elvis Presley. Elvis Presley. E você? Qual é o teu grau de fã? Você nem conhece Fouza, eu pouquíssimo, né? ouvi Elvis algumas vezes na minha vida porque alguém colocou. A primeira vez que eu falei, deixa eu ouvir Elvis Presley, foi agora. Entendi. Foi Por essa conta do semana filme. por conta do episódio do podcast. episódio do Que eu fui pesquisar, fui ver as coisas. Entendi. E me chamou muita atenção o lance que eu te falei de... Falei, nossa, na estética é muito mais um pop antigo, sabe? Pra mim a estética soa como Na época do Elvis nem existia distorção de guitarra. a guitarra foi em 1972, não foi a distorção que foi Que inventada? eles começaram a saturar as válvulas para poder gerar aquele som lá. Até então, cara, era violão, e as guitarras eram todas semiacústicas também naquela época. Aquelas guitarras que parecem violão, sabe? Sim. Então não tinha aquela... O Elvis foi uma pessoa que divulgou bastante, não divulgou a imagem. Porque ele usava uma guitarra semiacústica, não usava? Usava guitarra, usava violão. Ele foi um dos divulgadores do Fender Precision. Tem várias fotos dele tocando baixo. O que é o Fender Precision? É um contrabaixo. Foi o primeiro contrabaixo que o Léo Fender fez. Porque, assim, o contrabaixo... A marca Fender chama Fender porque é o sobrenome do cara que fazia os instrumentos? Do cara que fazia os Que legal. instrumentos. Léo Fender era o nome do cara. O sobrenome dele era Fender. E aí ele criou Por que você não lança a marca Fonza? Ah, porque não ia fazer sucesso. E a tentativa do Léo Fender, quando ele criou o Precision, que foi o primeiro baixo que ele fez, foi justamente tentar trazer aquele som do baixo acústico para um instrumento que fosse portátil, para os caras poderem levar nas gigs. Porque para levar, imagina, para levar um rabecão daquele gigantesco. É do tamanho de um Fusca. E sem falar que, tipo assim, o som dele acústico mesmo é
pouquíssimo, né? Tinha que microfonar, era um trampo do caramba. Amplitude, você fala. Isso. Era um trampo do caramba pra levar, e era um trampo pra tirar som. E aí o Léo teve essa sacada aí, peraí, eu vou fazer um baixo que simula aquele som. E aí ele criou o Precision. Foi o primeiro baixo que ele fez, que foi acho que em 1954, o primeiro Precision que ele fez. Que é o mesmo Precision que o Sting usa lá do The Police. Sabe quem é o Sting, né? Every breath you take. Toda vez que você fala, né? A única coisa que eu sei do The Police é isso, Fauza. Passou disso, o segundo verso eu já não sei. Exatamente. O Sting tem um Fender Precision 1954, original. Que é o que ele mais usa. Assim, que deve valer... não tem... o do Elvis, o violão do Elvis, eu tava vendo uma reportagem que foi... ele foi vendido, foi leiloado, coisa de 40 milhões de reais. De dólares. É muita grana, né, cara? Os artistas estão fazendo isso, né? O David Gilmour leiloou as guitarras dele há pouco tempo. O próprio Eric Clapton leiloou também, não sei quantas guitarras dele, e doou pra caridade. Os caras não tem mais onde pôr dinheiro, né, Gabriel? O Whindersson Nunes leiloou os dentes que ele perdeu na luta com o Popó. É sério? Não, ele leiloou a luva. Eu não sabia dos Você dentes. viu a luta dele com o Popó? Eu não vi, eu vi alguns pedacinhos só. Muito bom. Mas eu vi o Popó elogiando ele. Falou que ele foi bem. Tipo assim, por não ter experiência. Exatamente. Falou que ele foi bem. A galera que fala, vai lá, luta com o Popó. Infeliz. Eu vi eles no Flow lá, né? O cara perguntou pra ele, se você quisesse ter derrubado ele antes, você teria derrubado? Ele falou, eu teria. Sim. Fácil. Mas ele foi bem. Por nunca ter lutado e tal, ele se preparou, né? Então, enfim. O Whindersson é um cara fora da curva, né, cara? Eu não sei o que tem na cabeça. Mas a gente volta pra aquele lance, Fonza. É inteligência, é uma mistura de tudo, cara. Do acaso, com força de vontade, com água batendo na bunda, com ter paixão pelo que... A vida tem muita coisa, né? É verdade. São várias variáveis, como já diria Humberto Gessinger. Ele falava isso, são várias variáveis. Tem uma música dele que chama Várias Variáveis. Tem um disco, se não me engano, que chama Várias Variáveis. Enfim, não lembro mais. Tô velho, já não lembro mais das coisas antigas. Mas, isso aí, gente. Comentem o que vocês acharam do filme do Elvis. Quais são as suas percepções, as vossas percepções do filme, da carreira, da história. Eu conheci uma moça que era muito fã de Elvis. Ah, é? Muito fã de Elvis. Eu não. Mas não era o Presley, era um Elvis lá da escola, era um menino. Não. Entendi. Piadas. Solta a vinhetinha aí. Não, eu tô brincando. Eu conheci uma moça que era muito fã de Elvis Presley. E conheci uma que era muito fã de Michael Jackson. E eu sempre olhei pras duas e falei, eu entendo a importância e o ícone que essas pessoas foram. Mas são artistas que eu não ouvi, eu não... Então, a gente tive a cultura, né? A gente eu vi muito mais Sandy Jr. do que Michael Jackson, por exemplo. A gente tende a se apegar um pouco mais naquilo que a gente viu, né? Naquilo que a gente viveu. Porque música é muito isso, né? Música... Tipo assim, eu ouço músicas, eu acho que já falei isso, mas eu vou falar de novo. Eu ouço música e eu lembro de cheiro, cara. Entendeu? De épocas, de coisas, assim. E a memória musical, pra mim, pelo menos, tá muito atrelada a situações, assim, a coisas que eu vivi. Então, acaba sendo muito forte isso, né? E você tende a gostar daquilo que você viveu. Na verdade, é uma associação que você faz com tudo que passou na época, né? É um mesclado de emoções ali que você não sabe. É uma percepção sinérgica. E o Michael Jackson é um artista que eu vi muita coisa dele, né? Bom, quando a gente fez o react dele lá, deu pra perceber que eu sabia bastante coisa, porque eu vivi aquela época, eu lembro dos recordes, das coisas que ele fez, o tanto que ele bateu, assim, de números em números, né? E o tanto que ele acreditava no trabalho dele também, né? Você pesquisando, aí você sempre volta, a gente sempre acaba voltando nesse negócio do artista, né? O tanto que o artista queria acontecer. E o tanto que o pai dele queria que ele acontecesse, o tanto que ele trabalhou, o quanto ele dançava e... O pai dele era meio carrasco, né? Então. O pai dele... Mas esse era o ponto que eu tava falando. E aí? Se deixasse fazer o que ele quer, ele não seria o Michael Jackson. Não, mas então quer dizer que se você fizer o que teu pai manda, você vai acertar? É uma junção de muita coisa. Tipo, a Anitta, será que teve o pai ali em cima? Provavelmente não. Não, é verdade. Enfim, é isso aí, Fonza. É difícil prever. Muito obrigado pela sua presença, sua ilustre presença. Conte sempre comigo. Se me chamar, eu puder, estarei aqui. É sempre um prazer bater o papo com você. Estamos pensando em falar de Stranger Things. Boa. Não assisti a série ainda. Você não assistiu? Não.
Também não. Já ouvi falar. Então estamos prontos pra fazer. Aí chega aqui, nós vamos falar de Stranger Things e a gente começa a falar de música de novo, né? Aí daqui a pouco cai falando de estúdio, de Anitta, pelo amor de Deus. Sempre assim, mas valeu a pena, é isso aí, gostoso. Gente, se inscreva no canal, ativem o sininho e deixem sugestões aí de temas pra gente. Sigam-nos no Instagram. Como que a galera te acha, grande No Fonza? Instagram, @Fábio Fonzari. Você não sabe o que eu lembrei. O quê? Pode terminar aí, eu já te conto. Desculpa. É isso. Não, mas Lembra é que isso. deu bizil no teu Instagram? Lembro. Quase deu no meu. Quase deu no seu. Mas na hora assim, opa! Aí eu fui lá, mudei umas coisas já rapidão assim. Fiz a autenticação de 2 fatores. É isso aí, isso é fundamental. Umas coisas que não tinha assim. Falei, nossa. É verdade, eu quase perdi minha conta do Instagram, gente. Fiquem espertos aí que a galera tá cada dia mais esperta. Então a gente tem que ser mais esperto. Mas eu também tinha autenticação de 2 fatores, demorou um pouquinho, mas eu consegui. Conseguiu. É que o hacker que hackeou o meu, ele era pró. Ele entrou lá, já mudou e-mail, mudou tudo, ele mudou, velho, me deu um trampo. Mas eu consegui recuperar. Então, boa. Ainda bem. Fiquem espertos. Então é isso aí, gente. Valeu, até o próximo episódio. É isso aí. Nóis. Valeu, galera. Ai, ai.